Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Juliana e sou da cidade de Carmópolis, Minas Gerais. O relato que eu trago para o canal me foi contado há muito tempo pela minha avó e contarei aqui em suas palavras. Ela me dizia que uma criatura metade lobo, metade homem, que a maioria das pessoas que ouvem histórias a respeito do lobisomem ou o homem-lobo acha que tudo é apenas baboseira e conversa fiada. E Heloíse era uma dessas pessoas. Ela nasceu e foi criada em São Paulo, e por isso achava que perigo mesmo não era lobisomem, e eram assaltantes, tarados, assassinos, etc. Heloíse morava com o marido e 3 filhos. Morava perto do centro de São Paulo, mas a dificuldade financeira a expulsou da cidade, tendo assim que se mudar para Minas Gerais. E num sábado, às 18 horas, o silêncio daquele povoado calmo é perturbado pelo caminhão de mudança, pois era Heloíse se mudando para a nova casa no interior de Minas Gerais. E do alto do caminhão, Heloíse e os seus filhos olhavam curiosos as pessoas, algumas sentadas no chão, deitadas em redes e poucas trabalhando. Mas todos tinham algo em comum: o medo que refletia em seus olhos. Olhavam o caminhão com grande desconfiança e um deles até cochichou para o outro: "Olha, Zé, vão pro estado que mais tem lobisomem. E pro azar deles, eles vão se mudar para a casa do lobisomem." A casa do lobisomem que todos temiam, ela ficava perto de um povoado em Minas Gerais que fazia divisa com São Paulo. E da cidade onde Heloíse morava, em São Paulo, até esse povoado em Minas Gerais, ficava em torno de 40 minutos de viagem. E assim que se chegava no centro dessa cidade, era só seguir uma curta rua de terra que terminava bem numa porteira que era a entrada da casa. E ali era o novo lar de Heloíse e sua família. Eles se mudaram e nada demais aconteceu. Até que passaram-se 3 dias e, sufocada pela solidão, Heloíse, que era acostumada com a presença de muita gente, ela sentiu-se obrigada a ir até o povoado tentar conversar com alguém. E quando chegou, foi recebida com olhares desconfiados e todos evitavam conversar com ela, menos um velho que a convidou a entrar em sua casa, e lá eles conversavam muito. O velho tinha uma barba muito grande, cabelos bem longos e grisalhos, usava óculos e não parecia ser um matuto da região. E na conversa, o velho contou que a casa que Heloíse estava morando pertenceu a um homem muito estranho. Ele era violento, não conversava muito e em algumas noites ele gritava como se estivesse com uma dor gigantesca. E disse o velho que em um certo dia esse homem foi até o povoado de manhã para comprar comida. E não se sabe o que aconteceu para que um cavalo desse um coice nele. E o coice foi tão forte que de onde ele caiu, ele não se levantou no mesmo instante. Ele permaneceu desmaiado no meio da rua até a noite. E quando acordou, e ali mesmo ele começou a se debater e a gritar de dor, até quando se transformou em uma espécie de homem com cachorro. Não era um lobo com 4 patas. Era mais ou menos um homem peludo, corcunda, com muitos músculos e uma cabeça igual a de um lobo. O seu andar era parecido com o andar de um gorila, e da sua boca cheia de baba saía um uivo grosso e irritante aos ouvidos humanos. E naquela noite, disse o velho que todos estavam assustados, e ninguém ousava desafiar o lobisomem, até que quando
Este arrombou a porta de uma casa com as suas garras, cortou o pescoço de uma criança, e a mãe nervosa correu para cima da criatura com uma arma, uma espécie de faca. E logicamente, a criatura, que ainda tinha um pouco de raciocínio humano, logo fugiu. A mãe desistiu de ir atrás. Ela voltou, pegou seu filho no colo, que ia aos poucos fechando os olhos. Então, diante daquilo, todos os homens do povoado pegaram as suas armas e foram atrás do lobisomem, que, pressentindo o perigo, ele fugiu para o matagal. Mas antes disso, um dos moradores do povoado acertou um tiro na perna do lobisomem. E depois disso, ele abandonou a casa, mas ainda houve gente que o viu andando pela mata, e a maioria das vezes que foi visto foi em forma de lobisomem. E à noite, à frente de uma fogueira feita na entrada da casa, Heloíse conversava com a sua família, e ela não disse nada sobre a história aos seus filhos e marido. Ela não achava que a história do lobisomem era importante e que também todos já tinham esquecido. E quando ficou um pouco tarde, 2 da madrugada, as crianças foram obrigadas a irem dormir em seus quartos e Heloíse e o marido continuavam sozinhos conversando. E de repente, se ouve um barulho bem alto de alguma coisa quebrando dentro da casa, e depois um grito das crianças, e os 2 correram rapidamente para dentro do quarto, e lá encontraram o telhado com um buraco manchado de sangue, e quando correram para fora de casa, viram, com a iluminação da lua, o vulto de uma criatura arrastando pelo chão o corpo de uma das crianças. E segundos depois, o vulto parou de caminhar e, em frente da imagem da lua, ouviu-se um uivo bem alto e estrondoso. Era o lobisomem atacando de novo. Boa noite. Certa vez, na época em que eu e o meu namorado morávamos em Portugal, na Europa, no ano de 2003, resolvemos sair à noite caminhando na rua. Era por volta de 1 da manhã. Andamos por uma rua deserta e era época de veraneio e poucos estavam na cidade. Nós íamos até um pub, o qual não era muito longe de onde estávamos e por isso fomos a pé. Então, surgiu um rapaz muito estranho, vindo na direção contrária. Ele tinha o cabelo preto, rosto branco como o de um defunto, pois não parecia usar maquiagem. Os olhos eram pretos e fundos, e uma expressão abatida e muito séria. Ele vestia uma espécie de roupa social dos anos 60, e estava todo de roupa escura. E aquela coisa era muito alto. Aparentava estar na faixa dos 30 a 35 anos de idade, e até comentamos que poderia ser um dark punk, remanescente da década de 80, pois não era artificial como os atuais e nem tão jovem. Ele não nos encarou, passou como se não nos visse. Então, ao passar por nós, olhamos para trás e o sujeito estranho deu um pulo feito um gato e subiu no muro de um estabelecimento ou casa que era uma construção de tijolos. O muro era estreito e media mais ou menos 2 metros de altura. O estranho saltou e pousou com os 2 pés sobre o muro, sem escorregar e nem nada. Deu um impulso que nem barulho fez. E ele pulou ali feito um gato ou um pássaro.
e estando de pé sobre o muro, ele agachou-se como se estivesse pousando exatamente no mesmo lugar onde parou. Eu e o meu ex nos olhamos e não dissemos uma só palavra, porque achamos incrível a forma que ele realizou aquele salto. Caminhamos rapidamente, nos afastando e comentando o que não tínhamos entendido, como aquele suposto homem tinha feito aquilo pela altura do muro. E apesar de tudo, achamos o sujeito tão real aos olhos que seguimos normalmente para o pub. E na volta, vínhamos conversando sobre os acontecimentos divertidos da noite e nem lembrávamos mais do acontecido, e já era por volta de 4 da madrugada. E foi então que eu parei de falar, peguei o braço do meu ex e ele olhou para o que eu tinha avistado. E aquela coisa estranha e pálida estava exatamente no mesmo lugar, na mesma posição, sem se mexer, e parecia um gárgula. Era como se nós não estivéssemos passando, pois ele não piscava, apenas tinha os olhos distantes, fixo num horizonte imaginário. E desta vez estava mais assustador, porque do local que o avistamos tinha umas grades bizarras que ficavam na frente da vista, no meio da escuridão. E aquilo era uma visão macabra. Aquela coisa ali em cima do muro, de repente, soltou um grunhido assustador. E o meu ex pegou na minha mão, atravessamos a rua correndo. E ele logo falou: "Credo, eu acho que isso aí deve ser um vampiro." E mesmo nós não acreditando em lendas de vampiro, aquilo saiu naturalmente da boca do meu ex. Bem, pois eu acredito que nada poderia parecer tanto com um vampiro quanto aquela coisa em cima do muro. Eu chego a me arrepiar quando eu lembro como que uma pessoa consegue dar um salto gigantesco e ficar naquele muro estreito por todo aquele tempo. E a julgar pela posição, ele ficou pousado, feito um pássaro ou gato. Só uma criatura sobrenatural poderia realizar tal feito. Realmente, eu não tenho dúvidas de que naquela noite nós avistamos um vampiro. Boa noite.